Eita, vai começar o barulhão. Começar o barulhão da chuva aqui. Ai, vamos lá. Aqui as doenças cardíacas. Joia. Vamos lá, vamos continuar. Agora, nós vamos começar a falar do pericárdio. Pericárdio é aquela membrana, né, que recobre o coração. Aquela membrana que recobre o coração se chama pericárdio. Então, pericardite é uma inflamação daquela membrana, tá? O que pode levar uma pessoa a ter pericardite? Normalmente é um processo infeccioso. E aí, quando eu estou falando de pulmão, eu estou falando de tuberculose, de pneumonia, ou às vezes uma doença reumatológica. E aí a doença reumatológica, muitas vezes, ela tem origem imunológica, né? Que tem a produção de anticorpo que vai destruir o pericárdio, que vai atacar, né? Ou então até mesmo radioterapia. Quem faz radioterapia no tórax, tá? Quando a pericardite é de forma repentina, eu tenho pericardite aguda, né? E o tratamento vai acontecendo, normalmente é rápido, porque você acaba entrando com fármaco, e por ser no coração, a gente entra com ele já numa dosagem bem alta. Agora, quando não é essa aguda, né? Que a gente entra com uma dosagem alta de fármaco, porque percebe também a agressão dela muito rápido, e aí em 2 semanas a pessoa está boa. Agora, quando essa é outra que vai se desenvolvendo aos poucos, né, principalmente quando é doença autoimune, lembrei o nome, eu estava tentando lembrar o nome, uma doença autoimune que está relacionada com a produção de anticorpo, né, uma doença autoimune, quando a doença ela vai se desenvolvendo durante um longo tempo, para tratar também é um longo tempo, tá? Então, nesse caso, a inflamação... Gente, vocês estão escutando barulho? É a caixa do ar-condicionado, a água da chuva batendo na caixa do ar-condicionado. Aqui na minha casa. E eu já fechei o vidro e o barulho não para. Esse é o barulho. Olha isso. A chuva como tá forte aqui. Muito forte. Coisa horrorosa. Mas dá para ouvir o que eu tô falando. Com dificuldade. Então, beleza. Está escutando, beleza. Só vai diminuir isso aí a hora que a chuva melhorar, tá? Até fechei o vidro, mas não tá rolando não. É a chuva forte mesmo. Então, quando ela vai se instalando lentamente, também para tratar é mais lento, tá? Até porque normalmente é imunológica. Ou seja, o anticorpo vai sendo produzido por um grande período de tempo. Então, o que acontece, gente? Aqui eu tenho, né, a membrana, né, do pericárdio, e aqui eu tenho um pericárdio saudável. Isso aqui é o pericárdio, tá? A parte interna, a parte externa, e aqui é o líquido, né, onde eu tenho o líquido, né? O que acontece? A pessoa que tem a pericardite vai juntando líquido aqui, ó, vai juntando água. E aí, até porque, né, gente, a gente sabe que inflamação tem edema, tem acúmulo líquido, e aí vai juntando líquido aqui, tá? Isso causa uma série de problemas na hora do coração funcionar. Então, ele não consegue cumprir o papel dele direito. Qual que é o grande problema disso tudo? Estou quase pedindo para vocês esperarem, barulho insuportável, para ir lá fora, pegar um negócio, colocar aqui em cima para ver se o barulho melhora. Quase pedindo para vocês esperarem uns 2 minutos. Tá vendo? Ó, a chuva, ela vem e volta. Agora vai parar, ó. Tá
vendo? Mas a hora que ela aperta mesmo, o barulho fica muito forte. Pronto. Se a chuva apertar, o barulho é forte. Se a chuva não aperta, o barulho tá assim. Se apertar de novo, eu vou lá pegar. Porque aí, o que eu faço? Eu pego um tapetinho, coloco em cima do negócio, abro a janela, coloco em cima do negócio do ar. Ó, passou, pronto. Aí não faz mais barulho, entendeu? Ó que chuva louca. Chuva louca, cara. Que doido. E eu com as minhas gambiarras, pego um tapetinho, durmo a noite inteira e de manhã eu tiro. Mas ó, já passou, já foi. Ah, preciso dormir, né, galera? Eu já tenho pouco tempo para isso, vou ficar ligando para chuva, fecho tudo, prendo o negocinho ali e deixo eu dormir, né? Bom, vamos lá. O que acontece, né, quando fica com esse acúmulo de líquido? Não funciona direito, não dá para pessoa, o coração não trabalha direito, né? Fica inflamado. Então, o que dá? Dá dor. Piora muito quando tu tosse, ó, pensa um bagulho inflamado, hein? Puxa aí a pelinha do teu dedo para tu ver se quando inflamar vai doer, né? Lógico que dói. Então, tudo inflamatório dói. Então, se tu tosse, dói. Se tu deita, dói. Se tu respira fundo, dói. E se bobear, se o negócio começar a acumular muito líquido, vai começar a doer pro lado esquerdo, pro ombro, vai dar dificuldade para respirar, tu vai achar que tu vai morrer, vai ter palpitação, tem febre, febrinha, porque não é infeccioso, é inflamatório, né? Mas é uma febrinha de 38, muito cansado, muita tosse, inchaço na barriga, né? Vai juntando líquido. Tem cura? Tem. Tem. Toma remédio para inflamação e fica deitadinho, quietinho. O grande problema de tudo isso é que trata com anti-inflamatório. Eu sou a pessoa mais contra anti-inflamatório que você conheça no mundo. Eu sou absolutamente contra anti-inflamatório. Eu acho que a pessoa só deve tomar anti-inflamatório quando ela está correndo um risco muito sério de migrar de um processo inflamatório para infeccioso. Se não, não se toma anti-inflamatório. Eu conhecendo a ação farmacológica, sabendo que isso pode trazer para as pessoas, eu digo, não se toma anti-inflamatório, só se for uma coisa muito séria. Tá? E anti-inflamatório é um negócio que por aí, como não é antibiótico, você só precisa da receita para comprar. E a galera vende sem receita, a receita não fica retida, um monte de gente vende sem receita. Mas é um negócio que não é legal, tá? Não é legal. Se vocês são aqueles que fazem uso de anti-inflamatório constantemente, conversem com o médico de vocês. Então, você está tomando, mas está tomando para quê? Colocaram aqui para mim que está tomando anti-inflamatório, mas para que você toma anti-inflamatório? Ah, mas aí é diferente, porque você vai fazer um canal, então você está tomando um anti-inflamatório porque você vai realizar um procedimento. Depois que você fizer o canal, muito provavelmente você ainda vai tomar um períodozinho, mas acabou, acabou. Aí, contra isso, eu não acho ruim. Isso eu acho necessário. Isso, Vitória, é necessário, né? Agora, tem gente que sente uma dor nas costas, uma dor muscular, toma anti-inflamatório. Mas aí vai para academia no dia seguinte, fez um exercício, toma anti-inflamatório. Ah, mas antes que toma anti-inflamatório, meu, pensa num negócio que faz mal a esse negócio aí. Tomar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou durante uma semana ou 2 por um real motivo, normal, eu também tomo. Eu também tomo. Agora, sentir uma dorzinha e ali comprar anti-inflamatório, aí o negócio é feio, viu, gente? Porque estoura o rim de vocês. Toma cuidado. Numa situação como essa, igual ela vai fazer um tratamento dentário, precisa tomar mesmo, porque senão vai inflamar, tem que tomar. Ou pior, tá inflamado demais, você não consegue nem mexer, porque lugar inflamado não pega anestesia. O dentista deve ter explicado isso para ti. Se tiver inflamado, ele pode dar 1 litro de anestesia que não vai pegar. Tecido inflamado não pega anestesia, então tem que dar mesmo anti-inflamatório, né? Mas assim tá jóia, tranquilo. Quando o negócio é muito sério, quando o caso é muito forte, né, já está num estágio mais avançado, e é isso que eu chamo de forte, já está no estágio avançado, precisa ficar internado, tomar medicação na veia e, às vezes, precisa até de um procedimento cirúrgico, tá? Então, com o coração a gente não brinca, tome cuidado, né? As complicações, elas são mais frequentes em quem tem a doença crônica, né? Então,
aquela que foi se instalando devagarzinho, ou pior ainda, né? Quando já recebeu o tratamento e não fez o tratamento da forma adequada. Aí não faz o tratamento da forma adequada, vira uma complicação de pericardite crônica, né? Então, o que é a pericardite constritiva? É quando deixa cicatriz no tecido do coração. Eu não falei para vocês que é um problema naquela membrana que envolve o coração, então vai deixando uma cicatriz. Além dele ficar mais espesso, porque além dele ficar mais espesso, quando você tem uma cicatriz, aquele tecido não tem a mesma contratilidade do que deveria. Então, ali fica uma cicatriz, não tem mais a elasticidade que a membrana teria, né? Então, muda até mesmo o funcionamento do órgão, né? Começa a ficar com dificuldade para respirar, começa a ter uns problemas assim. Pode também dar um tamponamento cardíaco. O que é tamponamento cardíaco? Vai juntando líquido na membrana do coração e aí vai juntando líquido na membrana, o tecido vai ficando retraído ali dentro, né? Porque não tem para onde ir aquele líquido pericárdico, ele está ali entre as membranas e a parede do coração. E aí, se vai enchendo de líquido, o coração vai cada vez mais diminuindo. E aí vai diminuindo, não, ele vai ficando apertado, porque não vai sumir o coração, né, gente? Então ele vai ficando apertado, então vai tendo dificuldade para bater, e aí quando tem essa dificuldade, diminui o volume de sangue. Toda vez que diminui o volume de sangue, o sangue, como leva a célula com oxigênio, a pessoa começa a ter um problema mais sério de oxigenação no corpo, tá? Mas tudo se resolve facilmente desde que tratado da forma adequada, ok? Febre reumática, o tal do reumatismo no sangue. Reumatismo no sangue, gente, é uma doença autoimune, né? Autoimune é aquela doença em que seu organismo produz anticorpo contra ele mesmo. Acontece normalmente em crianças de 5 e 15 anos, e aí eu já tiro um grande, já desmistifico uma grande coisa que todo mundo acha que reumatismo é coisa de velho, e não é verdade, criança tem reumatismo. Pode ter reumatismo, essa história de que reumatismo é de idoso não é verdade. Sintoma de febre reumática, inflamação em uma articulação que dura 2 ou 3 dias e que melhora. Depois surge em outra articulação, dura 2 ou 3 dias, depois melhora. Depois dá em outra articulação e assim vai até que seja iniciado o tratamento. Uma febrinha mesmo, febrinha 38, vai ficando com os nódulos embaixo da pele, vai dando uma dorzinha no peito, vai dando uma mancha vermelha, pode ficar cansado, pode ter uma taquicardia, né, um aumento de batimento cardíaco, pode ter alteração de comportamento, pode chorar, pode fazer birra, pode ter alteração motora. E olha quanta coisa que a gente pode achar que é só birra, né? Olha lá, a filha da amiga da Cris descobriu lúpus aos 7 anos. Então, ela devia ter uma doença, ela devia ter sintomas bem parecidos com esse, né? Porque toda doença autoimune tem esse sintoma meio parecido. Assim, a criança começa a ter alteração, chega uma hora que tem alteração comportamental, né? E aí ninguém entende muito bem. Olha lá, a Cris está falando que ela começou com uma sensibilidade ao pisar. Olha só, a criança quer andar e não consegue. E necrosou o dedo do pé. Nossa! Tá vendo o que acontece? O que acontece é que quando não faz o diagnóstico correto, olha o que acontece, necrosou o dedo do pé porque não percebeu que estava com problema de agressão olha isso. Demorou para diagnosticar porque é criança. Porque é criança. Por incrível que pareça, se eu sei, todo mundo sabe. Se eu sei, se eu estudei, se eu fiz faculdade, eu sei. O médico também tem que saber. Mas o que acontece é o jeito que a gente trata, o sistema de atendimento médico aqui. Né? Normalmente,
Quando é no SUS, é porque tem um monte de gente para atender, mas isso já não é mais verdade. Porque tem um monte de gente para atender em qualquer lugar, no convênio, e o negócio vai piorando. E doença autoimune, ela falou, primeiro desacreditava porque o pai estava separando. Então, e depois vai piorando, sabe por quê? Porque a doença autoimune está relacionada com o seu sistema emocional. Quanto maior for o problema emocional, mais você estiver nervosa, irritada, com qualquer outro problema, preocupado, mais a doença te ataca. Mais a doença te ataca. É impressionante. Ó, tem alguém aqui que tá com um celular que eu também não sei quem é. DNA, DMIN, blá, 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 blá. Quem é essa pessoa? Tá só aqui para mim. O pai dos meus filhos teve febre reumática com 15 anos. Deixa eu ver quem é. A Mari. Então, tá vendo? 15 anos, né? Olha o negócio da Mari aqui. O pai dos meus filhos, teve febre reumática com 15 anos. Meus filhos fazem exames periódicos. E os exames da minha filha deu alteração e a médica teve suspeita de lúpus. Agora faz só acompanhamento. É isso aí, Mari. Eu também sou dessas autoimunes. Vai passar o resto da vida acompanhando, que é o que eu faço, né? Todos os problemas de saúde que eu tenho são do meu sistema autoimune, né? Então, é isso, é passar a vida acompanhando. Periodicamente, leva sua filha para fazer... Não tem problema, Paulo. Eu estou entendendo perfeitamente. Eu tenho passado uns perrengues assim. Olha lá, ela usa uma prótese nos dedinhos. A Cris falou, é muito complicado, né? É ficar de olho e, assim, qualquer manifestação precisa levar. Qualquer manifestação precisa levar. Precisa ver, porque, assim, é uma coisa que não tem o que a gente fazer, não tem como eu frear o sistema imunológico da pessoa e ela vai destruir o seu corpo. E quanto pior você tiver emocionalmente, mais ela destrói. Né? Então, o reumatismo ele tem que ser tratado assim que surgirem os primeiros sintomas, para que a pessoa não tenha lesão permanente. E ainda bem que essa menina aí que você está falando, Cris, só teve o probleminha no pé. Porque, ó, pode ter lesão permanente no cérebro, no coração, pode ter problema em válvula cardíaca. Olha que problema sério, né? Olha que problema sério. Então, ainda bem que conseguiu, né? O tratamento dessa pessoa é tirar todas as bactérias que provocam a infecção, reduzir o sintoma, diminuir a inflamação. Agora, a pessoa precisa estar em repouso, beber muita água, ajudar o funcionamento do sistema imune. Então, aí a Cris coloca aqui, agora a mãe faz o acompanhamento certinho, toma os remédios, porque não vai parar de tomar o remédio nunca mais, viu? Então, assim, tem que tomar o remédio certinho, tem que fazer o acompanhamento certinho, eu brinco. Hoje eu brinco, né? Eu já fui brava com isso, mas hoje eu brinco. Hoje eu brinco e falo assim, tá fácil, né, a vida? Eu já nem tenho o que fazer, eu tenho que ficar me preocupando todo dia, o tempo todo, com como tá isso, como tá aquilo. Devo comer, não devo comer, devo fazer, não devo fazer, tomo remédio, faço exercício, faço isso aqui, um milhão de coisas. Aí vai saber por que isso veio para mim, então tem que fazer. A mesma coisa são as crianças, né? É muito, ó lá, aí a Cris está falando, é muito remédio para uma criança, dá pena. Ela já sabe qual certinho, então dá pena, Cris, mas tem que fazer. Tem que fazer. E aí, quem tem doença autoimune vive bem, se fizer desse jeito. Se não fizer desse jeito, sofre, mas sofre demais. Tá aqui, eu sou prova viva disso. Eu vivo muito bem, mas porque eu tenho uma vida de espartano. É que assim, isso para mim é uma coisa tão normal, né? Eu furo meu dedo, sei lá quantas vezes por dia, 6, 7, 8. Eu furo o dedo, eu tô com vocês, eu como alguma coisa ali, eu já meto uma canetada na barriga. Vocês já viram, alguns de vocês já viram. Eu vivo com a minha bolsa, com caneta, com um negocinho para furar o dedo, é essa vida que eu tenho, mas eu tô aqui.
inteirinha, sem lesão nenhuma. E assim vai ser essa menininha pequenininha, e assim vai ser, é assim. É assim. É assim, né? Mas é aquele negócio, doença a gente não discute, a gente faz. Eu sei que tem gente que não acredita no que eu vou falar, mas cada um tem uma concepção disso, né? Isso é a minha opinião, tá? Eu já tentei buscar 1 milhão de explicações para a doença e eu não tenho nenhuma delas. Eu estudei doença, eu fiz faculdade de doença, eu fui fazer biomedicina, mas depois eu fiz mestrado em clínica médica, eu já estudei doença de tudo quanto foi jeito. Eu já fui ver gente morrendo que fazia tratamento de HIV para defender tese do meu mestrado. Eu já fiz 1 milhão de coisas. E se tem uma coisa que eu acredito é que não tem justificativa. O porquê que uma pessoa tem um tipo de doença e outras têm outras tão que ficam, que não te matam, né? Por que uma pessoa tem uma doença que de repente te causa uma impossibilidade de viver e outras não? Tem uma doença que assim, não é nada. É só tomar um remedinho, mas esse é só tomar um remedinho te sacrifica uma vida inteira, né? E eu já tentei estudar, entender, explicar isso de tudo quanto foi. Não existe explicação a não ser, para mim, não existe explicação a não ser que cada um tem que passar por algumas coisas. E que alguém lá de cima, que na minha cabeça é Deus, né? Que Deus, que é isso que eu acredito, e que Deus sabe o porquê que veio para mim, o que eu tenho que aprender e o que eu tenho que melhorar com isso. E que aí eu viver bem ou ficar muito doente vai depender da minha conduta. Então eu tenho duas escolhas. Tenho duas escolhas. Ou eu escolho viver bem, ou então eu me ferro, morro, né? Morre logo, pronto, acabou. Só que eu quero ficar velhinha, vocês lembram disso? Então eu cuido bem, entendeu? Só isso. Simples assim. Né? Uns negócios meio doidos que acontecem na vida da gente, mas a gente tem que entender sinal. Né? Quando começa a vir igual essa menina, tão pequenininha, coitada, já usa prótese no dedinho do pé. Porque ninguém descobriu o que ela tinha. Olha que situação, né? Que coisa complicada. Mas aí, ó, resolve. E não era nada, era só o sistema imunológico dela. Era só isso. Era só isso. Em compensação, tem uma criança de 5 anos que tem uma leucemia, passa 2 anos entre a vida e a morte, mas cura, tem a vida normal. Aí, que beleza. Por quê? Qual a diferença das duas de 5 anos? Quem escolhe? Entendeu? Então, minha filha, a doença a gente leva. Se tivesse que morrer, tinha morrido. Se não morreu, é porque tem que dar jeito, né? Porque se a gente for ficar pensando muito, só se estoura. Só se estoura e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Essa menina vai viver, tudo bem. Tá tudo bem, né? Vamos lá. A gente que trabalha na área da saúde tem que olhar para as coisas com um pouquinho mais de naturalidade, assim, sabe? Que por pior que seja, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá vivo, tá tudo bem, né? Gente que escolheu trabalhar no meio das doenças. É isso aí, se adapta, coloca a rotina nisso aí. É isso aí mesmo, Cris. Ela vai se adaptar e vai ficar isso aí. Essa é a vida dela. E eu vou te contar um negócio mais legal de tudo isso, que tem gente que é extremamente limitada e que é mais feliz que você. Não tô falando você, Cris, eu tô falando você, qualquer pessoa, entendeu? Tem gente que tem uma super deficiência, que tem um super problema e que vive melhor que a gente. Então, não é a doença que limita a pessoa, e sim a cabeça da pessoa em enxergar a vida que limita ela das coisas. Pode prestar atenção. Prestem atenção para vocês verem. Às vezes a gente se limita tanto e uma pessoa que tem a vida toda limitada vive mais feliz que você, ou mais feliz que eu, né? Esse negócio de tudo da doença deixa a gente louco, viu, gente? Ó, não liga para mim, não. Arritmia. Toda vez que eu tenho alteração no ritmo de batida, arritmia, tá? Então, a frequência normal de um indivíduo em repouso está entre 60 e 100. A gente acho que já fez já viu o batimento, né? Já ensinei vocês a verem o batimento.
Essa arritmia pode ser benigna ou maligna, né? O que é mais comum é que seja benigna, e a benigna é quando não altera nem a função, nem o desempenho do coração. Ou seja, não traz risco. Não traz risco, mas ela existe. Aí o que tu faz? Faz o exercício, toma um remedinho, fica tudo bem, tá tudo certo. Agora, se você se dispor a fazer esse tipo de sacrifício, fica tudo bem. Agora, a maligna, não. Se você se esforçar, fizer exercício, pode descompensar e você pode chegar a morrer. Então, tem os dois tipos. A maior parte das pessoas, quando tem arritmia, fala assim, professora, eu tenho arritmia, toma um remedinho, fica tudo bem. Faz exame com constância, mas toma um remedinho, tá tudo certo, tá? Sintoma, palpitação, o pulso é acelerado, tem uma sensação de nó na garganta, isso daí tá relacionado com a agonia da taquicardia, né? Tontura, desmaio, sensação de fraqueza, cansaço fácil, mal-estar, falta de ar, né? Tudo bem, Ana. Tudo bem, não tem problema. Boa noite. E aí... Não, tudo bem, fica tranquilo. E aí, a maior parte é aquela... A gente já teve... Acho que a maior parte das pessoas já passaram por algum que deu uma tremedeira, assim, né? Tremedeira que a gente fala que acelera o coração, é essa sensação, né? De tontura, de desmaio, de fraqueza, dor no peito, falta de ar, tá? Alguns sintomas em algumas pessoas não estão presentes e o médico só vai descobrir se por algum motivo ele resolver verificar o pulso ou então colocar lá o esteto para fazer uma ausculta cardíaca. Aí ele vai ver que tem alguma coisa estranha. Ele vai perceber que o som, o ruído é estranho, porque o que a gente sente o que a gente escuta quando ausculta o coração é perceber os ruídos da abertura e fechamento da válvula, né? E aí percebe que tem alguma coisa que não está muito legal, que está fazendo com que fique com um ruído diferente, então percebe que é um processo de arritmia e aí já manda fazer um eletro para descobrir realmente o que é, tá? Trata como? Remedinho. E aí, se não der certo o remedinho, coloca um marca-passo, né? E aí o marca-passo é uma cirurgia, né? Coloca lá um marca-passo. Depois, muda o estilo de vida da pessoa, né? Às vezes coloca até aquele catéterzinho, né? Que se chama radiofrequência, né? Que fica aquecendo o tecido, né? E vai eliminando a arritmia da pessoa. A colocação do marca-passo, ela só é indicada para quem tem determinados tipos de arritmia que são mais difíceis de se encontrar e a pessoa precisa realmente tomar cuidado a vida toda, porque pode matar. Vocês, quando estiverem trabalhando com ressonância, vão perguntar se tem alguma estrutura metálica, usa marca-passo, usa isso, usa aquilo, acaba que faz esse tipo de pergunta, né? Então, vocês já devem saber. E o choque cardiogênico, o que é? É quando seu coração não consegue bombear uma quantidade certa de sangue para os órgãos que são essenciais, ou seja, que a gente chama de órgãos nobres. E isso faz com que eu tenha uma falta de oxigênio no tecido, principalmente. Cai a pressão, porque se não tem sangue, o que controla a pressão, o fluxo, né? Então, é o sangue, então não bombeia, cai a pressão, falta oxigênio e eu acabo acumulando líquido no meu pulmão, tá? Quem tem choque cardiogênico? A maior parte das vezes são as pessoas que tiveram um infarto agudo do miocárdio e sobreviveram, tá? Se não for tratado em urgência, 50% morre. Ou seja, metade das pessoas que têm isso morrem, tá? Metade. Sintoma é a pressão arterial baixa, aumenta
né, a frequência, então dá uma taquicardia, fica suando frio, né, fica pálido, diminui o estado de consciência, fica sonolento, tem fraqueza, e aí diminui até a quantidade de urina, porque diminui a quantidade de sangue que está sendo filtrado pelo seu rim, tá? Quando eu acumulo o líquido no pulmão, né? Posso ter o quê? Um edema pulmonar. E como é que trata isso? Precisa internar na UTI, introduzir um catéter em uma artéria, tiro, alivio a pressão, coloco uma sonda na bexiga, dou oxigênio nasal. Nos casos mais severos, coloco na ventilação mecânica, dou remédio, revascularizo, posso até precisar fazer uma angioplastia, que é desobstruir uma artéria, né? Coloco um stent e posso até precisar trocar a válvula, tá? Então, é um tratamento grande, né? Nos casos que são mais severos, e até mesmo por conta do infarto, a gente faz uma ponte de safena. Qual que é a complicação? Pode ter falência de órgão. Então, normalmente, a pessoa que morre com isso na UTI é por conta de falência de órgão, ok? Tem a insuficiência da válvula mitral, vocês sabem qual é a válvula mitral, que é a que fica ali, né, do ladinho esquerdo, onde sai o sangue para o coração, né? E aquela válvula mitral ali fica com defeitinho, sabe? Então, permite a passagem do sangue de um lado, sim, permite. Ela tinha que estar aqui fechadinha, bonitinha, né? Lado esquerdo, ó, o lado que leva o sangue para a aorta, beleza, ela fica aberta. Quando ela fica aberta, né? Vai acumulando, vai tendo problema, né? Porque vai juntando líquido ali, né? Vai fazendo com que junte líquido onde não deve, não para aqui, né? E a veia, quando eu bombeio o sangue, o que está aqui no átrio precisa ser oxigenado aonde? Aqui no pulmão, né? Porque na primeira contração, o que acontece? O átrio que está aqui chega e depois ele precisa o quê? Descer para o ventrículo e aí sim ele é mandado para o coração, né? Então ele chega do pulmão, desce para o ventrículo e aí ele é mandado para o coração. Qual que é o grande problema de tudo isso? Essa circulação fica prejudicada, normalmente essa válvula perde, né, a força com a idade, ou então pode ser já de nascença, a pessoa sente o quê por isso? Falta de ar, principalmente se estiver fazendo esforço, cansaço, tosse, palpitação, coração acelerado, inchaço, tornozelo, eu trato com o quê? Com diurético, com beta-bloqueador, e embora a insuficiência seja, né, mitral não tem o que fazer, só se fizer uma cirurgia cardíaca, tá? Olha só, na válvula mitral, é a válvula que leva que manda o sangue para o coração. Então, é a que carrega, é o lado do coração que é mais forte, que tem a musculatura mais forte, que a pressão é mais alta. Ó, teu pai é guerreiro, hein, Marcos? Só a pior ele teve, né? Deixa eu ver o que tá faltando. Falta só trombofilia, eu vou falar da trombofilia rapidinho. O teu pai operou, trocou a válvula e fica tudo certo, né? Graças a Deus. Trombofilia é assim, ó, gente, sabe? Coágulo. Quando tu forma coágulo, pronto. É a facilidade que a pessoa tem. E aí, se tu tiver formando coágulo, e aí isso daí vai para o lugar errado, já era. Esse é o problema do coágulo, né? Já era, porque aquele lugar deixa de funcionar. O que pode dar essa trombofilia? Você pode ter isso porque você tem predisposição genética, ou porque você adquiriu isso, ou porque você está grávida, ou porque você tem câncer, ou porque você está tomando anticoncepcional. As mulheres que tomam anticoncepcional não podem fumar por conta disso,
né? Porque o anticoncepcional já é trombofílico junto com o cigarro, que dá problema, então é muito complicado. Tá? Isso é o que a gente precisa tomar cuidado na trombofilia, né? Pode ter sintoma em alguma parte do corpo. A trombose venosa profunda é quando eu tenho um inchaço do lugar, porque uma parte do corpo olha, do copo, olha, do corpo. Principalmente a perna, né? Tá obstruído, um vasinho ali. A embolia pulmonar, quando obstrui um vasinho lá no pulmão. O AVC, quando eu obstruí um vasinho lá no cérebro. E a trombose, tanto da placenta como do cordão umbilical, que faz com que a mulher tenha abortos seguidos, parto prematuro ou então eclâmpsia, tá? É um dos sintomas, ok? Então, a pessoa só descobre que ela tem essa facilidade de formar trombo quando ela tem o primeiro problema, né? E aí, depois disso, já sabendo, precisa tomar cuidado porque vai ter sempre, tá? Também acontece bastante em pessoas idosas, porque com a idade vem a facilidade de formar trombo naturalmente. Então, qual que é o tratamento? Não ficar na mesma posição por muito tempo, tomar medicamento anticoagulante, lógico que anticoagulante só com médico, né? Controlar a doença que aumenta também isso, e aí tá pressão alta, diabetes, obesidade, e só se toma medicamento anticoagulante um médico prescrevendo e fazendo avaliação, porque se ele não fizer avaliação de dosagem, né, a pessoa pode ter hemorragia espontânea ou não está sendo suficiente a dose e trazer mais problema para aquela pessoa. Já com grávida, eu não posso ficar dando remédio para ela porque eu não consigo controlar da forma adequada, até porque ela tem um boom hormonal, que é a gestação, né? E aí o que a gente faz? Acaba dando injetável, ok? Alguma dúvida, gente? Alguém? Não? Deixa eu colocar aqui o nome de quem está na aula. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia de Ana Teles. Ana, Carlos, Cris. Já vou olhar o chat, só um instantinho. Dirlene. Se quiser abrir o microfone, pode abrir. Lide. Luana. Marcos. Mari. Paulo. Vitória. Isso. Deixa eu olhar aqui o chat. Tem sim. Tem sim, Ana. Eu vou te passar e você me manda uma mensagem. Só um minutinho, a Ana Paula tá me mandando aqui. Tá? Mandei para ti aí. Beleza? Então tá, gente. Então, se cuidem. Até amanhã. Boa noite. Tá? Depois eu te mando essa aula, pode deixar. Se eu não mandar, tu me cobra, beleza? A Cris tá mandando eu mandar a aula. Então, se eu não mandar, tu me cobra. Tá? Gente, até amanhã. Se cuidem. Boa noite.